Graça e paz, esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é sempre uma alegria ter você por aqui. No programa de hoje nós vamos continuar a nossa série de programas em que estamos falando sobre o livro de Malaquias. Mas antes de entrarmos propriamente dito no tema do programa de hoje, de apresentar os nossos convidados, eu queria te desafiar a compartilhar o link desse programa para que outras pessoas também tenham acesso ao programa Texto e Contexto, acesso ao conteúdo e sejam edificadas com essa conversa que nós teremos aqui hoje. Pois bem, no programa Texto e Contexto de hoje, nosso segundo programa sobre o livro do profeta Malaquias, nós temos a alegria de ter aqui com a gente os pastores Valdecir e Samuel. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Amém. A paz do Senhor, pastor Eleilton, pastor Samuel, a paz do Senhor, irmãos, Igreja de Cristo. É um prazer estar novamente aqui com vocês para que possamos juntos refletir na palavra do Senhor e através dessa palavra sermos edificados como Igreja de Cristo. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus aos irmãos e irmãs que nos acompanham aí de casa. Também é uma alegria, pastor Eleilton, pastor Valdecir, estar aqui com vocês. E a gente tem uma expectativa de que seja uma noite abençoada, com a Bíblia aberta, né? Que não podia ser diferente, né? Amém. Pois bem, nós vamos continuar então a jornada que nós iniciamos na última semana de estudo no livro do profeta Malaquias. Nós dissemos que esse mês nós faríamos um programa Texto e Contexto diferente, onde nós estaríamos aqui com o livro do profeta aberto, lendo o livro do profeta Malaquias e comentando o que o profeta, usado por Deus, trouxe como mensagem para o povo de Deus daquela época e fazendo as pontes também para o nosso tempo. Então hoje nós vamos conversar sobre Malaquias 1, do versículo 6 até o capítulo 2, versículo 9. Esse trecho do livro do profeta Malaquias. Então, se você ainda não tomou a sua Bíblia em mãos, então, de alguma maneira consiga aí acesso a esse texto do livro do profeta Malaquias, ou na Bíblia impressa, ou na Bíblia online, porque vai ser muito importante você nos acompanhar com o texto do livro do profeta. Malaquias profetizou num período decisivo da história do povo de Deus, comentamos aqui no primeiro programa, e ele trouxe uma mensagem dura da parte de Deus para o povo de Israel, para aquele povo de Deus que voltou do cativeiro babilônico, que se reorganizou ali em Jerusalém. Você deve estar lembrado que nós falamos aqui que a primeira palavra do livro é sentença. É uma palavra pesada contra Israel, apesar de Deus ter iniciado essa mensagem pesada dizendo: eu amo vocês. Então seria uma mensagem corretiva, mas é sempre importante lembrar que mesmo sendo uma mensagem corretiva, o pano de fundo dessa mensagem corretiva é o amor de Deus. Deus ama a nação, por isso Deus está trazendo essa mensagem pesada contra a nação. Hoje nós vamos entrar propriamente dito nessa mensagem, depois de dizer que para o povo que o ama, depois de apresentar essa sua fala, Deus vai de fato usar o profeta para começar a alertar o povo e a chamar a atenção do povo por alguns pecados que a nação vinha cometendo. Esse trecho que nós vamos ler é um trecho em que o profeta vai apresentar uma denúncia a respeito do culto e do papel da liderança. Então, sem mais delongas, vamos ao texto de Malaquias, e eu quero começar com o pastor Samuel. Pastor Samuel, Malaquias, os versículos 6 até o 9 do capítulo 1, os primeiros versículos aqui que nós vamos ler e comentar hoje, parece que a gente tem nesse trecho uma repreensão de Deus grave com relação aos sacerdotes. Parece que eles estavam envergonhando o nome de Deus, oferecendo sacrifícios inaceitáveis. E aí, a pergunta que eu queria colocar aqui para a gente começar essa nossa conversa é possível a gente pecar contra Deus pela maneira como nós o cultuamos? Então, fala um pouco para a gente
a respeito disso, com base aí nesse trecho que eu mencionei? Bom, em relação ao sacrifício, havia uma prescrição de Deus, né? A gente vai para Levíticos, por exemplo, capítulo 21 de Levíticos, você vê claramente que Deus orienta como que o sacrifício deveria ser oferecido, né? Aqui nesse trecho a gente observa o seguinte: Deus está observando e Deus está sentenciando, digamos assim, a atitude desses sacerdotes, porque eles que eram responsáveis em observar o cumprimento da prescrição de Levíticos, eles não estavam cumprindo essa tarefa. E por que eles não cumpriam essa tarefa, né? E aí é importante a gente pensar um pouco nisso, né? Até tentando trazer para os nossos dias, né? Eles haviam se acostumado com o serviço religioso. Eles haviam se acostumado com o trabalho religioso. Eles eram sacerdotes, mas eles já não faziam aquilo com paixão no coração. Eles já não faziam aquilo com temor no coração, né? Me permita fazer aqui a leitura do versículo 6, que ele diz assim, olha: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Aí o Senhor Deus pergunta: se eu sou pai de vocês, se eu sou senhor de vocês, aonde está a minha honra? Né? E é interessante porque logo na segunda parte desse versículo 6, o Senhor vai dizer o seguinte: pegue essa oferta que vocês estão me oferecendo e leve ela para entregar para o governador e veja se o governador aceita. Né? É uma ideia interessante de que eles estavam oferecendo para Deus não só o que sobrava, mas eles estavam oferecendo para Deus o que era imperfeito, contrariando aquilo que está em Levítico. Eles estavam oferecendo o coxo, o manco, o cego, ou seja, aquele animal que não servia para nenhuma outra atividade, eles diziam, essa daqui nós vamos levar e vamos oferecer ao Senhor. É interessante quando a gente pensa nisso, porque obviamente eles tinham rebanhos, né? E o sacrifício era tirado dos seus rebanhos. Veja o seguinte, eles estão cumprindo o ritual, né? Que é oferecer o sacrifício. Aqui falando das pessoas, né? Eu estou cumprindo o ritual. Olha, Deus diz que eu preciso oferecer o sacrifício. De quem eu vou oferecer o sacrifício? Qual é o animalzinho? Rapaz, esse aqui eu vou ter que sacrificar ele porque ele não me serve para nada. Faz o seguinte, vamos levar para a igreja. Né? Ainda hoje há muitas pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Às vezes não com o animal mais, né? Mas muitas pessoas fazem mesmo da casa de Deus o lugar da sobra, né? O lugar onde é o lugar do descarte, né? E aí, os sacerdotes, quando vinham essas ofertas, os sacerdotes deveriam dizer, não, essa oferta não serve. Segundo a palavra de Deus, essa oferta não serve. Mas o que os sacerdotes estavam fazendo? Eles não só aceitavam ali uma espécie de suborno, uma espécie de... Eles prevaricavam mesmo na sua função, na sua atividade, e eles aceitavam esse sacrifício e ofereciam para Deus. Por detrás disso também está um outro fator interessante. Eles já não consideravam que Deus era quem Deus é. Eles já não tinham mais no coração essa ideia de que Deus era um Deus que está atento, olhando do céu, um Deus que está... E veja, aqui nós estamos no livro do profeta Malaquias, nós estamos com um povo que já viveu essa experiência nos exílios, já viveu essa experiência de escravidão. Então eles conhecem Deus, eles sabem quem Deus é, mas parece mostrar aqui no texto que eles já não têm mais essa mesma percepção. Olha o versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, terá ele agradado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, o versículo 9, ele vai dizer, agora vocês suplicam o meu favor, suplicam a minha ajuda, e na hora de pagar os seus votos, né, dá a entender que eles faziam o voto, Senhor, me livre dessa situação, me ajuda nessa situação, e na hora de pagar os votos,
eles ofereciam o que era de pior para Deus, né? Então, aqui é uma sentença gravíssima, né? Gravíssima. E aqui a gente percebe claramente que mais à frente no livro, Deus vai falar diretamente com as pessoas. Mas aqui ele está falando com os sacerdotes, com os líderes, aqueles que haviam prevaricado a sua função em favor de oferecer a Deus aquilo que Deus não aceitava. Sim. Aí, pastor Eleito, se me permite só um último comentário. Esse trecho está falando respectivamente do culto. E aí vale a gente dizer o seguinte: o culto não é como a gente quer, o culto é como Deus disse que precisa ser. Então, aquilo que Deus aceita é aquilo que Deus disse como deveria ser. Não é oferecer qualquer coisa, aquela frase, né? É para o Senhor, né? Eu não sei fazer, tá quebrado, tá ruim, mas é para o Senhor, né? Aqui nesse texto a gente percebe claramente que o Senhor não aceita esse tipo de coisa. Parece que é tão sério, né, isso que você coloca, que você está falando, né, que o Senhor não aceita qualquer tipo de coisa e qualquer tipo de culto, que quando a gente olha para os versículos seguintes, né, dos versículos 10 até o 12 de Malaquias capítulo 1, parece que Deus usa o profeta para dizer para o povo que ele não quer receber esse tipo de culto, que é melhor não fazer culto, não cultuar a Deus, do que cultuá-lo com desleixo. É isso mesmo? Veja só, nessa palavra que o pastor Samuel colocou, Deus ele fala com os sacerdotes dizendo o seguinte: vocês sabem como que um filho deve se comportar diante de um pai. Vocês sabem como que um escravo deve se comportar diante do seu senhor. E eu sou isso para vocês. Só que eu não estou recebendo esta honra. E aí, claro que esta honra, ela é precedida de amor. Ela é precedida de amor. E eles não estão amando a Deus. Por faltar esse amor a Deus, eles não honram o Senhor, como diz o mandamento, honrar teu pai e tua mãe, aquela honra nesse contexto aí, o verbo vai dizer na questão de estar honrando todos os dias, sempre. Não é honrar simplesmente. É uma honra contínua. É uma honra contínua. Eles não estão Não é um evento de honra, né? E o temor também de um escravo para com seu senhor. Eles não estão tendo isso aí. Então, o que nós encontramos aí? Israel, eles não têm ali, nesse momento, a consciência de que estão fazendo as coisas erradas. Para eles, normal. Eu lembro de uma história que o cidadão fez o voto. Ele fez o voto e disse: vou oferecer o melhor cordeiro. Só que na hora de pagar, ele olhou no rebanho e falou assim: eu vou pagar o voto, mas não precisa ser o melhor. Aí pegou um qualquer. E aí essa palavra do pastor Samuel que ele diz aí: Deus, ele aceita o culto que ele determinou, que ele deu a liturgia, e não que nós vamos colocar. E aí quando chega aqui nesse versículo, e eu quero ler aqui, do 10 até o 12, diz o seguinte: quem me dera achar no meio de vocês um sacerdote que fechasse as portas do templo e recusasse esse tipo de sacrifício. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor do universo. Eu não aceitaria suas ofertas. Deus está dizendo assim: é melhor fechar a igreja do que vocês oferecerem esse tipo de sacrifício, porque é imundo, e por ser imundo, é inútil. Para mim não serve. Parece que a situação está grave mesmo. Está grave. Pedindo para fechar a igreja. Fecha a igreja. Fecha o templo. Não, eu acho interessante essa expressão, né? Em algumas traduções vai dizer: quem dera houvesse alguém, uma pessoa corajosa, que chegasse lá, metesse o cadeado e dissesse: do jeito que está, a gente não continua, né? Justamente. Aí o versículo 11 diz: o meu nome, porém, será respeitado pelas outras nações, desde a manhã até a noite. Em todo o mundo, os homens oferecerão incenso e sacrifício puros para me honrar. Isso porque meu nome será respeitado entre as nações, diz o Senhor do universo. E ele encerra no 12. Mas vocês desonram o meu nome, dizendo que o meu altar não é importante. E ainda animam o povo a trazer animais doentes e sem valor para oferecerem sobre ele.
eu li aqui na tradução da Bíblia Viva, mas para entender o seguinte, que esse trecho aqui do texto, do 10 a 12, é um texto extremamente sério, de Deus está dando uma sentença, acusando diretamente o comportamento dos sacerdotes. Né? Nós vamos entender aí que Deus, ele fala assim, queria eu que aparecesse um homem de coragem e fosse lá e trancasse a igreja, ao invés de vocês estar oferecendo esse tipo de culto, porque esse tipo de culto não me agrada. E aí você vai entender que Deus, ele, quando não tem prazer no ofertante, a oferta também tem valor algum. A gente vai ver a questão de Caim, né? Deus não teve prazer, não foi na oferta de Caim exatamente, foi no comportamento dele, que o comportamento dele era comportamento de competição. Quer dizer, a santidade de Abel é que deixava ele irado. Então ele quis fazer diferente. Então quando o ofertante não tem compromisso com a palavra, a oferta dele não tem valor algum. É o que o texto vai nos dizer aqui. Aí, o Senhor vai dizer o seguinte, nesse item aqui do culto, né? Ele vai falar assim, é importante que vocês entendam que se vocês deixarem de me adorar, outros virão. Aí nós temos aí os gentios, e eu me recordo aqui do texto de Atos 10, quando Pedro fala na casa de Cornélio, e aí nós temos os gentios ouvindo e aceitando o evangelho. Quer dizer, aquele texto de João, quando ele fala assim, Jesus dizendo, eu vim para os seus, né? Eu vim para o texto de João dizendo, ele veio para os seus e os seus não receberam, agora ele alcança outros povos, outras nações. E aí nós temos aqui um detalhe interessante. Se eu deixar de cumprir os propósitos de Deus, Deus vai levantar outro lugar. Israel fez isso. Deixou de cumprir os propósitos de Deus por meio dos sacerdotes e Deus então levanta outros povos. E aí cabe dizer para nós, aí aos nossos irmãos também lá na igreja, que ninguém é insubstituível. A obra do Senhor não para, né? Ele não precisa de nós. Não precisa do nosso culto. Agora, nós precisamos cultuá-lo. Porque a dignidade aí não é para deixar Deus mais santo ou menos santo. É que a bênção aí é para quem adora. Porque independente de mim e de você, Deus é Deus e não tem nada que acrescentar. Agora, se eu não entrar nos moldes do que o Senhor Jesus, do que o Senhor Deus tem colocado, o meu culto ele se torna um culto vão. Aí, pastor, ainda um pouquinho mais, eu grifei aqui um detalhe aqui para apresentar que se eu não olhar para Deus como primícia de aliança do que Ele fez comigo, tudo que eu faço para Ele é em vão, porque a graça vem dEle e não é mérito, não parte de mim. Então, quando ele fala do culto da igreja fechada a um culto imundo, ele está chamando a atenção deles, dizendo que isso estava acontecendo por meio dos sacerdotes e levando o povo a pecar. Uma palavra extremamente séria, né, para essa geração, para esse pessoal dessa época, né? Fechar, primeiro, Deus dizendo que tomara que tivesse alguém corajoso para fechar a igreja, e a outra, esse vislumbre da entrada dos gentios, né? Vocês acham que eu preciso de vocês, né? Prestando um culto desse jeito, né? Se vocês não adorar, outros vão fazer isso, né? Mas tentando retomar aqui algo que foi colocado na semana passada, né, no primeiro programa sobre o Malaquias, acho que um dos comentários lá sobre o contexto da época era que quando o Malaquias está profetizando, parece que já se passaram alguns anos desde que a primeira leva de judeus voltou para Jerusalém. Então, aqueles antigos que chegaram, a maioria já morreu, ou então eles estão muito velhinhos e nós já temos aqui uma segunda, terceira geração que já nasceu ali em Jerusalém. Sim. Então, parece que os netos e os bisnetos dessa geração que chegou é um pessoal que parece que não tinha aquele mesmo vigor dos avós lá que voltaram da Babilônia. E aí tem alguns comentaristas que afirmam que essa nova geração, que já nasceu em Jerusalém, parece que eles prestavam culto, mas
parece que eles achavam o culto enfadonho, né? A gente tem a impressão nos versículos 13 e 14 que esse pessoal bocejava durante o sermão, né? Que assim, eles prestavam culto por prestar, né? Mas assim, virou rotina. É isso mesmo, pastor Samuel? Versículos 13 e 14 do capítulo 1. É exatamente isso, né? Quando a gente lê o versículo 13, ele começa dizendo assim: e dizeis também, que canseira. Né? A ideia aqui, a ideia é essa, né? De enfado, né? De novo, mais um sábado, mais um domingo, né? E tem um comentarista que ele diz o seguinte, que de uma geração para outra vai se esfriando esse relacionamento com Deus. Então, o avô se relaciona com Deus, o pai se relaciona um pouquinho, o filho começa a esfriar e o neto esquece Deus completamente. Então, de uma geração para outra, Deus ele vai sendo esquecido, né? Aí nós podemos até discutir assim, o que acontece na falha dessa sucessão. Porque quando nós olhamos, por exemplo, o contexto histórico do livro de Malaquias, ou a gente retrocede um pouco no contexto histórico, a gente vai observar que o problema que Malaquias que está sendo denunciado por Deus através de Malaquias não é um problema isolado. Não é um negócio que está acontecendo naquele momento com Israel. Quando nós olhamos para a história de Israel, eu vou dar um exemplo, quando a gente olha para a história dos reis, fulano andou conforme os passos do rei Davi e descansou no Senhor. Fulano prevaricou, andou, fez tudo que era mal e tal. A gente vai observando que às vezes de um filho para outro, o esquecimento de Deus é quase que total. E Deus está o tempo todo denunciando isso, eles estão indo após outros deuses e aquela coisa toda. Mas aqui eu chamo a atenção para esse detalhe mesmo da expressão. Porque a expressão é essa, de canseira, de enfado. Né? E aí, assim, quando isso é colocado aqui, ó, olha só o que o Senhor vai dizer. Vocês lançaram desprezo, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o doente, e assim trazeis a oferta. Aceitaria isso eu de vossa mão, diz o Senhor? Maldito seja o enganador, que tendo um animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, pois eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Ou seja, aqui, assim, quando o coração se esfria com Deus, a gente deixa de considerar as coisas de Deus. Tudo passa a ser insignificante. Tem uma palavra, a palavra alumbramento, que é uma palavra que ela descreve, ou tenta descrever, esse relacionamento com Deus através do culto, falando do culto público, né? E aí, uma vez eu estava refletindo sobre isso, como que isso se altera de ontem para hoje, né? As pessoas diziam assim, vamos para a igreja, nós vamos para a celebração. E a pessoa fala assim, mas por que eu tenho que ir para a celebração? E ela dizia assim, Deus vai falar com a gente. Deus tem um negócio para fazer na sua vida. Deus tem uma obra para fazer em você. Vamos para a igreja. E aí, assim, hoje parece que nós não temos esse alumbramento, essa expectativa. Aqui eu estou contextualizando, já estou tirando de lá e trazendo para cá, né? Essa expectativa que eles também não tinham de que havia de fato um Deus presente, de que havia um Deus transformador, que havia um Deus que agia de maneira extraordinária. Então, eles ouviam até as histórias, mas eles não tinham mais o coração sendo movido naquela direção. E aí o que eles faziam? Ofereciam qualquer coisa. Você quer ver um detalhe aqui? Eles não deixam de cultuar. Porque eles simplesmente poderiam dizer assim, olha, não suporto mais esse culto, é um enfado, é uma canseira, não aguento o pregador, não aguento mais as músicas, não vou mais. Só que eles continuam mantendo o ritual, eles continuam indo. E eles bocejam no culto, eles reclamam da pregação, eles reclamam do louvor, eles reclamam da roupa, eles reclamam do cabelo, eles reclamam de tudo. Tudo é um motivo para eles reclamar. Mas eles não sentem mais prazer na presença de Deus. Né? E aí oferece o quê? A partir do momento que Deus já não lhe é importante, que Deus já não lhe é significativo, por que você ofereceria do seu rebanho o que você tem de melhor? E aí eles passavam
Eles fizeram de Deus uma espécie de... eles usavam Deus, digamos assim. Eles coisificaram Deus. Quando eles precisavam de Deus, eles diziam, ó Senhor, ajuda a gente aqui. Né? Mas na hora deles tratarem a Deus com honra, eles levavam qualquer coisa. Né? E aí assim, pastor Eleilto, pastor Valdeci, eu arrisco dizer que essa realidade não é muito diferente de muitas realidades que nós vemos e enfrentamos hoje em dia. Né? As pessoas vão à igreja, as pessoas frequentam a comunidade, mas fica aquela palavra de Jesus, né? Os lábios me louvam, mas o coração está longe. Né? Veja que interessante, o profeta Isaías denunciou isso lá atrás. Né? Esse próprio profeta ele vai dizer que o boi conhece, né, o seu dono, mas Israel não está ouvindo a voz dele. Nesse contexto que você colocou, a gente entende aí nesse trecho que tem aí a impureza de quem faz o culto, a impureza do adorador. E aí veja só um detalhe, aquilo que é impuro, aquilo que não é prazeroso, te cansa, dá canseira. Você vai para um culto e você está vendo impureza. Por exemplo, aqui do banco você olha para o sacerdote e fala, eu conheço sua vida. O culto que você faz para mim, eu estou assistindo um culto que eu quero que acabe logo. Aí dá sono, dá canseira, porque pecado cansa. Né? O pecado faz ele pesa, você, né? Ele Segundo pesa. Hebreus, ele pesa. Né? Isso. E aí você não tem ali os homens honrando a Deus, mas tem os homens profissionais da religião. Eles estão fazendo um papel, assim, vou sacrificar o seu cordeiro. Ainda chega a falar para os irmãos assim, o versículo 10 vai dizer que eles induziam as pessoas a trazer o pior. Sim. Não precisa trazer aquela matriz. Sabe aquela ovelhinha que tem condições de produzir mais ovelhas? Deixa aquela lá, pega aquela outra. Tem uma palavrinha que vai aparecer nesse texto, que é a palavra dilacerado, que leva o termo de um animal que foi atacado por um lobo ou por um animal feroz e que ele está morrendo, ou seja, em outras palavras aí, né, está uma carniça, não, sacrifica ele para o Senhor. Esse aqui, quer dizer, eles faziam errados e ainda induzia o povo ao erro. Né? E um outro detalhe aí, que o culto se tornava esse culto mau, esse culto inútil, esse culto que não era aceito pelo Senhor, porque quem deveria dar o exemplo é quem estava pecando. E você pode prestar atenção que o engano, a heresia, ela parte da cabeça, que vai para o banco e destrói quem está lá. Sim. Né? Pastor Valdeci, quando o senhor falava, lembrando aqui daquele episódio de Saul com Samuel, quando Saul junta aqueles touros e tal, e manda buscar Samuel para fazer o sacrifício aqui, porque a gente precisa fazer o que é certo. Fez tudo errado, né? Mas não, a gente precisa fazer o que é certo. Deus precisa de sacrifício, então nós vamos sacrificar. E o Samuel fala, não, Deus já rejeitou você, meu irmão, já era. Não tem mais sacrifício aqui. E aí o que Saul faz? Saul, não tem sacrifício? Eu mesmo faço. Né? E aí quando Samuel chega e Samuel diz assim, o que foi que você fez? Eu fiz sacrifícios ao Senhor e tal. E aí o Senhor diz, né? Eu não te pedi sacrifício, eu te pedi obediência, né? E é muito interessante isso, porque o sacrifício ele é um reflexo do adorador. A adoração é um reflexo do adorador. Você não vê na Bíblia, por exemplo, quando a gente chega, por exemplo, no Novo Testamento, você não vê Deus falando da adoração, ele fala do adorador. Deus busca verdadeiros adoradores que adorem. Ou seja, o verdadeiro adorador, ele reflete a sua adoração. A sua adoração vai ser um reflexo. E aqui, o ritual tomou lugar. Aquilo que era paginado, cartilhado, ou seja, nós sabemos, a glória a Deus é nessa hora de ficar em pé, aqui. Depois que esse ritual foi decorado, para eles ficou fácil mostrar para todo mundo que eram adoradores, que estavam fazendo tudo para Deus. Eles só se esqueceram de um detalhe. Essa adoração teria que ser recebida pelo próprio Senhor, né? E o Senhor é aquele que perscruta o coração, né? Permita aí entrar um pouquinho, pastor. Você me trouxe aí à tona, quando Jesus fala para a mulher samaritana adorar a Deus em espírito e verdade, Sim. Dá para entender que ela aprendeu esse ritual
por esses sacerdotes que não estavam fazendo o culto do jeito que precisavam ser, porque Jesus vai repreender ela falando do culto em espírito e verdade, ou seja, o espírito no caso de todo ser, de todo entendimento, de todo coração, e em verdade que é um culto bíblico, um culto que Deus precisa estar. Enquanto que o culto que os sacerdotes estavam fazendo era simplesmente um costume, um ritual sem fundamento, sem Deus, sem presença. E onde não tem Deus, logicamente, E eu acho que tem isso vale a reflexão, né? Eu Sim. acho que vale a reflexão. Será que aquilo que temos feito para Deus fazemos porque sabemos, porque entendemos, porque isso move o nosso coração? Ou será que é só um ritual que a gente aprendeu com o pai? Que a gente aprendeu com o avô? Né? É uma reflexão a ser feita. Né? Legal, Talvez porque legal. esse pessoal está cultuando por cultuar e transformou mesmo o culto nessa descrição que a gente vê, nessa canseira. Né? Canseira. Sim. Que Deus pede para fechar as portas e que o senhor falou umas 2 vezes aqui sobre a liderança, né? Sim. E talvez seja por isso que o capítulo 2 de Malaquias a gente tem uma palavra extremamente chocante direcionada para a liderança. Não sei se você que está nos assistindo aí já deu uma olhada nesses 4 primeiros versículos do capítulo 2, o que Deus fala para os sacerdotes, né? O recado de Deus para os sacerdotes diante desse cenário, né? Sim. Já deu para perceber que o cenário está bem caótico, né? Deus pedindo para fechar para fechar a igreja, o pessoal cultuando por cultuar, mas aí Deus se vira agora para os sacerdotes, já está falando com eles, mas parece que se vira para eles e dá um recado extremamente terrível para eles. Que mensagem é essa que Deus dá para os líderes nesse momento, nesses versículos aí de Malaquias 2, versículo de 1 a 4? Então, o versículo diz o seguinte, os versículos de 1 a 4. Palavra do Senhor. Sacerdotes, escutem esta ordem do Senhor do Universo. É direcionada, não tem meio termo. Não tem assim, ó Israel, né? Sacerdotes. Se vocês não mudarem seu modo de viver, não derem glória ao meu nome, vou castigá-los terrivelmente. Ao invés de lhes dar bênçãos, como eu gostaria de fazer, vou lançar maldição sobre vocês. Na verdade, eu já os amaldiçoei, porque vocês não levaram a sério as coisas que são mais importantes para mim. Aí o 3, vou rejeitar seus filhos e atirarei em seus rostos as fezes dos animais impuros que vocês me oferecem. Vou jogá-los fora como esterco. Assim vocês saberão que fui eu quem mandou esse aviso para voltarem às leis que dei a Levi, seu pai, diz o Senhor do Universo. É muito pesado a sentença e é bem direcionada, né? Uma palavra dura, infelizmente uma palavra dura para o sacerdote aqui. Ou seja, Deus fala aqui de esfregar o excremento do sacrifício no rosto dos sacerdotes. Porque o que eles estavam fazendo de matar o cordeiro impuro, cordeiro coxo, cordeiro cego, ou seja, oferecendo um animal impuro para o sacrifício, Deus se sentiu ofendido. Quer dizer, vocês estão me trazendo tristeza, estão me insultando, estão tentando me descaracterizar, eu vou humilhar vocês. Eu vou esfregar no nariz de vocês o esterco. Vocês não vão conseguir nem entrar no pátio. Né? Quer dizer, não é no templo, nem no pátio vocês vão conseguir ficar. O texto está dizendo isso aí. Agora, é importante lembrar que aqui Deus está dando uma sentença para eles também, porque quando ele fala de esfregar o esterco dos animais na cara do sacerdote, no rosto deles, e depois lançaram fora, é porque o esterco era tirado e era jogado fora, era queimado. Então Deus está dizendo para eles literalmente, assim como eu faço com o esterco, vou fazer com vocês também. Quer dizer, vou tirar vocês. E que entra aquela questão que Deus vai chamar gente de todas as tribos, línguas e nação para adorar, porque aquele povo está adorando com lábios impuros. Um outro detalhe aqui é que o Senhor está dizendo bem claramente para eles, vocês estão me respeitando, então eu vou jogar fora como jogo um lixo. Trato eles assim como um nada. Assim como faço com o lixo, vou fazer com vocês. Ou seja, em vez deles serem
instrumento de vida, estavam sendo de morte. Ou seja, em vez dos sacerdotes se tornarem bênção para o povo de Israel, eles estavam sendo maldição. Porque, infelizmente, é assim. E eu tenho uma frase do Charles Spurgeon, que eu grifei aqui também, ele diz o seguinte, que o maior instrumento de Satanás dentro da igreja é o ministro infiel. Ou seja, eu lembro aqui de Paulo, quando ele está combatendo os judaizantes lá em Gálatas, lá nós temos judaizantes que são bons de oratória, são sábios, entendidos na palavra, eles têm um poder de convencimento maravilhoso, mas eles são usados por Satanás para induzir o povo a acrescentar algo para ser salvo em Cristo Jesus. Quer dizer, eles são bons na oratória, bons no conhecimento, mas eles são instrumento do diabo. E aqui o Senhor Deus está falando assim, vocês conhecem a minha lei, conhecem o dia que tem que fazer, sabem tudo, mas estão sendo instrumento do inimigo. Ou seja, aí o Spurgeon vai dizer que o maior instrumento de Satanás é aquela pessoa que é infiel, porque ele conhece tudo, mas ele resolve desvirtuar. Eu lembro da mãe que lhe deu uma faca para o filho, aí o filho falou assim, não vou me machucar. Ela fala, não, a faca na mão de quem sabe, ela corta o pão. Na mão de quem não sabe, ela corta o dedo. Só que eles sabiam como lidar com a lei, mas infelizmente eles estavam fazendo o contrário. E aí eles estavam se tornando como dizer assim, bom, instrumento ótimo, mas na mão do inimigo. Só para terminar aqui essa parte, pastor, o que nós temos aqui? Um sacerdote que é chamado para bênção, porque sacerdote é para ser bênção em Israel. E nós lemos lá em Deuteronômio 28, que se o povo obedecesse os mandamentos do Senhor, seriam abençoados. Mas quem é que leva o povo a pecar? O sacerdote. Logo, o povo não é abençoado, mas é amaldiçoado. Então não é que Deus lança a maldição, é o povo que escolhe o caminho errado. E aquilo que era para ser bênção se torna maldição, porque as bênçãos não alcançam, a bênção alcança aqueles que procuram o caminho da santidade. Então a desobediência é a natureza da maldição sobre as bênçãos. Desobedeceu, vai vir bênção. Então a causa da maldição sobre os ministros foi exatamente a desobediência da lei. Ou seja, por eles não serem fiéis, eles se tornaram maldição. Eu lembro do texto de número 6, né, 24 a seguir, que eles tinham que abençoar o povo, a bênção sacerdotal, né? E aí ele fala, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e dê a paz. Ele fala assim, na hora que vocês foram citar isso aí, em vez de ser bênção, vai se tornar maldição. Então, o que nós temos aqui, né, nessa questão aí? É que os sacerdotes foram repreendidos diretamente pelo Senhor, e aí como diz o versículo 4, vocês saberão que eu tenho um povo, que eu sou Deus, aquele Deus que chamou aqueles lá da tribo de Levi, que fizeram tudo certinho. Eu sou aquele Deus, eu não mudei, mas vocês mudaram. Realmente foi uma palavra extremamente pesada para os sacerdotes, né? Esfregar fezes no rosto de vocês. Mas aí parece que na sequência, pastor Samuel, dos versículos 5 a 8, Deus usa o profeta Malaquias para relembrar esses sacerdotes infiéis do chamado deles. Eles não estavam andando de acordo com o chamado que eles receberam de Deus. Eles não foram chamados para ser sacerdote para agir da maneira como eles estão agindo. Eles deveriam ser exemplos, né? Eles eram os líderes do povo. Eles deveriam ser exemplos e não agir dessa maneira. Então, fala um pouquinho para a gente desses versículos, né, de Deus lembrando os sacerdotes do chamado deles e sobre o perigo de uma igreja em que os líderes são chamados para ensinar a palavra, mas não fazem isso. Aqui a partir do versículo 5, a gente pegar aqui do versículo 5 até o versículo de número 7, o Senhor está falando a razão pela qual os chamou, né? Eu fiz uma aliança de paz com vocês. E aqui nós estamos falando dos sacerdotes que eram dessa linhagem de Arão, né? Os levitas, né? E que dentro entre os levitas há diversas funções, mas a função mais nobre dos levitas era ser um sacerdote ou um auxiliar, né, do sacerdote. E eles tinham essa responsabilidade. A incumbência principal deles era zelar
por essa aliança de Deus. Sim. Zelar pela verdade de Deus, pela palavra de Deus, né? Olha que interessante o versículo de número 8. Ele começa o versículo, depois dele dar toda essa descrição, olha, eu fiz uma aliança com vocês, a lei esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz e retidão, apartou a muitos da iniquidade. Então, o Senhor está descrevendo aqui, olha que caminhada, né? Aí no versículo 8 ele começa dizendo assim, vós porém, já começou a sentença aqui, né? Então, a despeito de tudo isso que esse chamado traz, olha só que coisa importante, né? O sacerdote livrava as pessoas da iniquidade, o sacerdote tirava as pessoas da perdição, iluminava, né, ali o caminho para que elas caminhassem na verdade. Aí o Senhor diz, vós, porém, vos desviastes do caminho. Então aqui, estes líderes, esses sacerdotes, apesar de serem chamados dentro da mesma aliança, de saberem que estão debaixo do mesmo propósito, o Senhor está dizendo que eles optam em se desviar disso. Ó, vocês se desviaram. Aí ele continua. E a muitos fizestes tropeçar na lei. Vocês corromperam a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Eles corromperam aquilo que os antepassados receberam de Deus. Essa dádiva, esse privilégio que Deus havia dado deles servirem com essa prontidão ali. Eles se desviam disso e é um desviar a tal ponto que eles levam outras pessoas a se desviarem. Aí vale a reflexão, né? Quando um líder se desvia da verdade, não é uma pessoa que se desvia da verdade. Geralmente um líder leva muitas pessoas no caminho do erro. Um líder tem, diante desse propósito, desse chamado de Deus, essa condição, essa capacidade de instruir e conduzir as pessoas no caminho da verdade, no caminho da equidade, né? Sim. Mas quando esses líderes se desviam da verdade, eles arrebatam a muitas pessoas. Aí, meu irmão, minha irmã, vale a gente pensar. Líderes são seguidos quando eles são homens e mulheres de Deus. Quando a verdade se aparta da boca de líderes, líderes devem ser abandonados. Por quê? Porque o risco é perdermos a nossa própria salvação, né? Nos perdermos em meio a essas inverdades. Olha só o versículo 9, o que ele vai dizer. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas. Aqui eles eram parciais, além de tudo eles eram parciais, né? Quando a gente olha todo o contexto de Malaquias, dá a entender que eles facilitavam as coisas para quem tinha mais dinheiro, para quem tinha mais condição, né? Quando ele dizia assim, pode oferecer esse cabritinho mesmo, não tem problema não. Ele não está fazendo aquilo para facilitar para a pessoa. Não, ele está com o olho lá no que ele vai ganhar em troca, no que essa pessoa vai dar para ele, né? E é interessante essa sentença de Deus. Por causa disso que vocês fizeram, eu os tornei desprezíveis diante do povo. Ou seja, o povo vai olhar para vocês e eles vão identificar que vocês não têm mais a minha presença, que vocês não são mais sacerdotes do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E aí eles vão olhar para vocês com desprezo. Imagine... pastores, imagine o seguinte, imagine isso aqui sendo dito para o povo. Imagine esses sacerdotes ouvindo o profeta pronunciar essas palavras. Eu fico imaginando, será que naquele mesmo momento não houve pessoas que disseram assim, opa, eu não tinha percebido isso, mas é verdade isso aí, hein? Nós estamos caminhando para a perdição, nós estamos indo para o erro aqui, né? Porque Deus diz claramente, ó, depois de falar que vai jogar esterco na cara, fezes, excremento dos animais seriam jogados na cara deles, ou seja, eu vou humilhar vocês, eu vou envergonhar vocês. Agora no versículo 9 ele está dizendo, eu vou tornar vocês desprezíveis. Mesma linha, né? Mesma linha. E sabe o que me leva a pensar?
Quando nós pensamos, por exemplo, numa igreja, quando nós pensamos numa comunidade, todas as pessoas dentro de uma comunidade, elas são iguais. O pastor da comunidade ocupa um lugar de liderança que é um lugar, vamos colocar aqui entre aspas, privilegiado por Deus, né? Porque ele é que lidera aquele rebanho. Ele recebe uma concessão de Deus para cuidar da igreja dele, né? Imagina o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo, olha, essa primazia, esse privilégio que vocês têm, eu vou tirar de vocês, porque vocês não estão mais pregando a verdade, vocês não estão mais ensinando a verdade, vocês não estão mais levando o meu povo na direção da verdade. E eu não só vou tirar esse privilégio de vocês, eu vou envergonhar vocês, eu vou humilhar vocês, e não só isso, eu vou tornar vocês desprezíveis. Realmente a situação para o lado dos sacerdotes não estava... Aqui apertou, né? Apertou, não estava boa. Como diz lá no Nordeste, como é que é? Aqui apertou sem abraçar, né? Não tem, sem carinho aqui, né? Apertou sem abraçar. Sem abraçar. Ficaram bem arrochados mesmo. Pois bem, é isso. Nós estamos aqui examinando Malaquias 1, do 6 até o 2:9, né? Então, acho que o pastor Samuel foi aí até o final do trecho, até o versículo 9, e ele chegou a mencionar a questão dos sacerdotes serem parciais na aplicação da lei de Deus. Então, assim, nós já estamos caminhando para a parte final aqui do nosso programa Texto e Contexto de hoje, mas, pastor Valdecir, dá para ampliar um pouquinho mais essa ideia do que significa ser parcial em relação à aplicação da lei de Deus por parte dos sacerdotes? Sim. Esses versículos, a começar do 5, que vai até o 9, vai mostrar aí, logo no começo, o que é o privilégio de ser chamado para ser sacerdote, né? E aí, ele vai mostrar ali o bom relacionamento que tem que ter o sacerdote para andar com Deus. E ele deixa bem claro que andar com o Senhor tem um escritor que diz o seguinte: andar com o Senhor é melhor que trabalhar para o Senhor, né? Estar com Ele, andar com Ele. Eu lembro aqui de Deus falando para Abraão: anda em minha presença. Também a questão de Enoque andou com Deus, ou seja, fez o que era reto, fez o que o Senhor determinava. Então, eles foram chamados para isso, para andar, para ser ministro incorruptível. No entanto, perderam o compromisso com a palavra, né? Não tiveram a fidelidade, a sinceridade de ficar com a palavra, né? E aí, meus queridos, eu digo que se um pastor, um líder, ele não tem compromisso com a palavra, ele não torna a igreja dele uma igreja missionária. Vai acabar sendo a igreja dele um campo missionário, tem que ir lá evangelizar esse povo. E aí o versículo 9 vai falar que esse povo que foi chamado esse sacerdote que foi chamado para fazer o que era reto diante do Senhor e usar de justiça, ele agora está sendo parcial, ele está trazendo coisa para si, ele tá trabalhando na base de propina, ele está trabalhando na base de prazer próprio, ele está fazendo o seu próprio culto, né? De tudo que nós vimos aí, o versículo 9 vai dizer o seguinte, ó: eu fiz todo o povo desprezar vocês, porque não me obedeceram, mas deixaram seus protegidos quebrarem a lei, sem querer repreendê-los. Eles tinham essa questão de preferir, ou seja, eles deixavam os fracos, né? Deixavam os fracos, e é o que nós entendemos até aqui, eles deixaram os fracos para atender aqueles que tinham mais recurso financeiro, vamos dizer assim. Então, de tudo que vimos até aqui, o que podemos submeter a essa situação é que o Senhor Deus está corrigindo esses homens que caminhavam em caminho tortuoso, estavam manchando, vivendo à base de propina, os lábios contaminados com a falsidade, né? Eles acrescentaram a perversão do seu ofício como juiz do povo, aceitaram o suborno, pisaram os pobres, os fracos, favoreceram os ricos, os poderosos, aceitaram julgamentos falsos na corte, apoiando a causa dos injustos, ignoraram as causas justas e, como nós vamos ver aqui, mais tarde o Senhor vai e fala assim: eu fiz vocês serem
considerados desprezíveis por causa disso aí. Ou seja, a classe sacerdotal ficou desacreditada no meio do povo. É o que o Senhor tinha prometido. Vou humilhá-los em público, né? Infelizmente, hoje não é diferente. Nós temos, infelizmente, líderes na igreja brasileira, na igreja evangélica, talvez, vamos pôr no mundo, né? Pastores que estão caindo em pecado, abandonando a doutrina, escandalizando a igreja, e eles estão calmamente cauterizados, fazendo as coisas como se não tivesse, como se fosse calma. Mas graças a Deus que nós temos pastores zelosos pela obra e que merece todo o crédito, e Deus honra esses que estão trabalhando e sendo frutíferos na casa. Mas não podemos esquecer que, infelizmente, nós temos aqueles que estão errando, oferecendo o culto errado. Ou seja, é como se Deus estivesse falando, parem de cultuar, porque o que vocês estão fazendo está sendo inútil, mas eles não entendem assim, porque não tem o conhecimento da palavra, não tem a palavra. Ou seja, nós temos aí, nessa questão daqueles que estão sendo desprezíveis, o falso ministro. E o falso ministro, ele perverte a palavra, ele perverte o ensino, ele diz para fazer o que a Bíblia não ensina. Ele promove morte no culto, ele deixa o culto sonolento, cansado, a pessoa fica cansada, produz canseira no culto. É como se alguém dissesse assim, eu vou lá para ouvir o pastor falando isso de novo, né? O ministro aqui, o sacerdote aqui, eles estavam tendo 2 pesos e 2 medidas. E isso é proibido na casa do Senhor. Nós não podemos ser parcial. Nós Os sacerdotes temos que ser imparcial. estavam com o nome sujo na praça, né? Sim! Resumo desse trecho aí, desacreditados. eles estão com o nome sujo na praça, todos os sacerdotes. Totalmente sujo. Aí, pastor, só para terminar aqui, o perigo da liderança em violar a aliança do Senhor é que ele leva o povo a se corromper. E quando ele aplica a palavra de Deus parcialmente, ele não cai. Porque quando o sacerdote, ele não cai sozinho. Quando o sacerdote tropeça, ele leva mais pessoas junto com ele. Ele leva alguém que acredita na palavra dele. Ele desobedece, ele vai para o chão, mas ele leva mais pessoas. Em vez dele se tornar bênção, ele se torna maldição na congregação. É isso aí. Sacerdotes com o nome sujo na praça levaram o povo à prática de um culto a Deus enfadonho. Sim. E faz com que Deus chegue ao ponto de dizer, fecha a igreja que é melhor. Que é melhor. Bom, irmãos, foi um trecho extremamente desafiador esse texto de hoje. Lembrando que o caminho para a bênção aí é da obediência, né? Se for por esse caminho, logicamente, haverá bênção. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria pedir para o pastor Samuel para que ele, assim, objetivamente, assim, numa fala, resumisse para a gente assim, o principal ensino desse trecho. Dá uma palavra final para os nossos leitores aí, objetiva desse trecho. Na sequência, pastor Valdeci, ore por nós. Amém. E por aqueles que nos acompanharam até aqui. Numa martelada, eu acho que esse texto se define da seguinte forma, bênção ou maldição. Sim. Essa é uma escolha que a gente precisa fazer, se nós queremos ser abençoados ou amaldiçoados por Deus. Se você escolhe ser abençoado por Deus, o caminho da bênção, como está descrito aqui nesse trecho que estudamos, é o caminho da fidelidade, é o caminho da obediência. Amém. E aí, eu separo isso em 3 partes, pastor Eleilton. A fidelidade na palavra de Deus, a fidelidade no ensino da palavra de Deus e a fidelidade na vida. Se você quer ser abençoado por Deus e fugir dessa condenação que está sendo colocada aqui, ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, não passe a sua vida correndo atrás de personagens, não, gaste a sua vida com a palavra de Deus, porque só honraremos a Deus por meio da palavra dele. Segundo, ensine a palavra de Deus com fidelidade. Não fique contando historinhas, ensine a Bíblia, pregue a Bíblia, não é ensinar sobre a Bíblia, é pregar a Bíblia e a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Mas não é só pregar, não é só ensinar. Nós precisamos fielmente viver na nossa vida aquilo que nós ensinamos. Se nós caminharmos nessa direção, então esse trecho que nós lemos aqui, da bênção ou da maldição, ele vai com toda certeza se transformar em bênção para a sua vida, porque a fidelidade honra ao Senhor nosso Deus. Amém. Então vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude
que nós possamos, como líderes, como pastores, serem fiéis à palavra do Senhor e levar a vontade do Senhor e não a nossa. E que o Senhor levante mais líderes assim, mais pastores assim na sua casa. Agradeça a Deus pelo seu pastor, pela sua igreja. Oremos nesse momento no nome do Senhor. Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Senhor, por esse momento de estudo da tua palavra. E viemos diante de ti, Senhor, agradecer a ti por esse momento de enriquecimento, onde nós temos a nossa vida edificada pelo ensino da palavra sagrada. Pai querido, pedimos também, Senhor, pelo teu grande amor, que perdoe nossas faltas, nossas falhas, e que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, esmerar em falar da tua palavra, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Ó meu Deus, olhe para o teu povo, para a tua igreja, e levante, Senhor, líderes, ó Deus, pastores, segundo o seu coração, que fale-se a verdade da tua palavra, segundo o teu querer, Senhor. Não por nossa vaidade, mas segundo a tua vontade. Pai querido, tenha compaixão de nós, abençoando os teus filhos, Senhor. Nossos irmãos que estão ali estudando a palavra, que nesse momento estão, Senhor Jesus Cristo, recebendo esse ensinamento, que eles sejam edificados e continuem firmes, oferecendo um culto bíblico, um culto de palavra sagrada, um culto divino diante de ti. Pai de amor e de bondade, nós olhamos na fé que Tu estás conosco, Teu Espírito Santo há de nos ajudar e seremos, ó Deus, exemplos segundo o Teu querer para a Tua igreja. E assim, ó grande Pai, nessa caminhada cristã, levaremos a Tua palavra viva e eficaz aos corações. E muitos serão, Senhor Jesus Cristo, edificados na caminhada da Canaã Celestial a encontrar contigo na eternidade. Oramos em nome de Jesus Cristo, na fé que a Tua igreja, os Teus filhos, os Teus pastores estão abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Obrigado, pastor Valdecir. Obrigado, pastor Samuel, pela ajuda mais uma vez aqui no programa Texto e Contexto. É isso, meus irmãos. Nós estamos chegando então ao final do nosso programa. Na última semana, eu falei aqui no final do programa a respeito da nossa nova edição da revista O Clarim. O Clarim está completando 50 anos de existência. E nós temos, né, essa edição especial, né, desse ano 50, com a matéria de capa Que Mal Fizemos a Deus, né, uma revista sobre o problema do mal. E muita gente perguntou, até nos comentários do programa, sobre como adquirir a revista O Clarim. Então, realmente eu acabei não falando sobre como adquirir a revista O Clarim. Então você vai adquirir a revista O Clarim na loja virtual da editora Promessa, a partir do dia 17 de agosto. A partir do dia 17 de agosto você já vai conseguir adquirir o Clarim e também já vai conseguir adquirir a nova lição. Eu não vou falar sobre ela ainda hoje, vou deixar para o programa da semana que vem falar um pouquinho sobre a nova lição. Mas a partir do dia 17 você consegue no editorapromessa.com.br comprar essa nova edição do Clarim a um preço de frete bem bacana, né? Nós conseguimos fechar uma parceria, como eu disse, semana passada também, para enviar material para o Brasil todo numa modalidade que custa apenas R$7 ou R$11. Então, bem mais baixo do que os preços que vinham sendo utilizados na loja virtual. Então, não deixe de adquirir o seu exemplar dessa nossa revista. Semana que vem, continuaremos falando sobre Malaquias e o tema será casamento e divórcio. Malaquias fala sobre isso, um tema muito interessante. Não perca o próximo programa. Que Deus lhe abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.